Quer escrever um livro, mas não sabe que tipo de narrador escolher? Nesse vídeo eu vou te ajudar. Quando o assunto é escrita de ficção, a escolha do narrador faz toda a diferença na história que você quer contar. Isso porque os narradores são os responsáveis pelos pontos de vista da sua história. Então, é por meio deles que os leitores vão conhecer o cenário, os personagens, a sua trama e sentir ou não as emoções que você está querendo passar. De forma básica, a maioria dos narradores ou acontece em primeira ou terceira pessoa, mas existem autores que vão além, como é o caso da Caroline Kepnes, autora do livro Você, que acabou virando a série da Netflix, e ela usou a segunda pessoa no livro dela. Do mesmo modo, alguns escritores misturam os tipos de narradores e obtêm então ali um estilo único e inconfundível. Então agora a gente vai conhecer quais são os tipos de narradores. O primeiro tipo de narrador é o narrador personagem. E como o próprio nome já diz, ele é um personagem da história, então ele participa da história ativamente. Para esse tipo de narrador, é muito comum que o autor utilize a primeira pessoa, ou seja, eu estou vendo, eu estou falando. Então, nosso ponto de vista aqui vai ser como se a gente estivesse, de fato, inserido na história e conseguindo absorver os detalhes daquele mundo pelos olhos desse narrador personagem. Por esse motivo também, a nossa experiência com a história ela é limitada ao que aquele narrador personagem quer mostrar pra gente. Então, ele também é considerado um narrador parcial. Como ele insere ali nessa narração as suas percepções e emoções, ele dificulta que a gente tenha uma perspectiva ampla do enredo. Existem autores que utilizam mais de um narrador personagem, como é o caso daqueles romances onde a gente tem a visão de ambos os pares românticos. Então, por exemplo, a autora começa o livro da perspectiva da mulher, e no capítulo seguinte ela dá a perspectiva do homem dessa mesma cena, então a gente consegue entender os sentimentos dos dois. A autora do livro Você utiliza a segunda pessoa para inserir o leitor como personagem, mas a perspectiva que a gente tem ali no livro é do personagem principal, que no caso é o Joey. Eu vou ler um trecho aqui para ficar mais claro o que eu estou explicando. Você entra na livraria e mantém a mão na porta para garantir que ela não bata. Sorri, constrangida por ser uma garota legal. Suas unhas estão sem esmalte, seu suéter de gola em V bege torna impossível saber se está usando sutiã, mas não acho que esteja. Percebe aqui o modo de narrar que essa autora utiliza? Por essa segunda pessoa, nós somos inseridos na história como se a gente fosse essa você que o Joey está narrando, mas a perspectiva é totalmente dele. Bem interessante e diferente, né? O segundo tipo de narrador é o narrador onisciente. O que significa onisciente? É o narrador que sabe, que lê a mente das pessoas. Esse tipo de narrador geralmente utiliza a terceira pessoa. E ele também é onipresente, ou seja, ele pode estar em qualquer lugar do livro se ele quiser, claro. Esse tipo de narrador, então, ele conhece detalhes do enredo que muitas vezes são desconhecidos por outros personagens. Ele consegue entrar na mente dos personagens e consegue mostrar pra gente detalhes que um narrador em primeira pessoa, por exemplo, não conseguiria. Por causa do seu ponto de vista, a gente assume que ele está sempre falando a verdade e geralmente o considera um narrador imparcial, mas não é sempre que isso acontece. Isso porque existem dois tipos de narrador onisciente: o narrador onisciente neutro e o narrador onisciente intruso. Nesse segundo caso, do narrador onisciente intruso, como o nome já diz, ele é um intruso na narrativa, então ele não é mais considerado imparcial. Agora eu vou explicar com calma cada um dos tipos. Um ótimo exemplo de narrador onisciente intruso é o narrador machadiano, ou seja, os narradores que Machado de Assis utiliza nas histórias dele. Esse narrador, ele toma parte do discurso e exprime ali seus valores e sentimentos em relação ao que está acontecendo. Algumas vezes ele até se dirige diretamente ao leitor, perguntando alguma coisa que está acontecendo ali, e dessa forma ele consegue inserir o leitor ali naquele enredo como se ele estivesse de fato conversando com o leitor. Agora eu vou te dar um exemplo desse narrador onisciente intruso no livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que é um dos meus livros preferidos da vida. Vou ler para você. Talvez a mais completa alegria possível numa época limitada e vulgar como a nossa. Uma era grosseiramente carnal em seus prazeres e grosseiramente banal em seus objetivos. Percebe como aqui o autor dá a entender que ele vive numa época junto aos personagens do romance e ele exprime uma opinião pessoal sobre essa época? Isso está justamente nesse trecho, numa época vulgar e limitada como a nossa. No caso do Retrato de Dorian Gray, não é sempre que a gente vê essas intrusões do narrador, mas vez ou outra ele faz alguns comentários como esse. Já o segundo tipo é o narrador onisciente neutro. E esse narrador é o que expõe os fatos com distanciamento, ou seja, sem se envolver de maneira alguma naquilo que ele está contando. O exemplo que eu vou ler agora é do livro Infâmia, da Ana Maria Machado. Sabia que devia poupar a vista, é verdade, mas não a desperdiçava mais com jornais, revistas ou o que não fosse essencial.
De qualquer modo, não acreditava que fosse adiantar alguma coisa ter a voz de uma mocinha tentando passar a seus ouvidos os grandes trechos da literatura. Percebe nesse trecho que o narrador está apenas expressando os sentimentos e pensamentos do personagem, mas sem se envolver com isso? Então, o terceiro tipo de narrador é o narrador protagonista. Então, como o próprio nome diz, ele é um personagem, mas agora ele é mais especificamente o protagonista. Geralmente, essa narração acontece em primeira pessoa. Aqui, nós vamos conhecer o protagonista e vamos descobrir ao lado dele a história, entendendo quais são suas emoções, sentimentos, suas visões. Vou ler um exemplo do livro O Jantar Secreto, de Rafael Montes. Dante é meu nome, preciso que não se esqueça disso. Mesmo quando chegar à metade dessa história, quando souber o que aconteceu e concluir que eu sou um filho da p***, um monstro sem coração. E aqui, essa construção narrativa pode acontecer tanto quanto a gente acabou de ver, no caso do Dante, que ele parece estar realmente falando com o leitor, quanto como se o narrador estivesse escrevendo um diário. Então a gente não sente que ele está falando diretamente com a gente, é como se a gente estivesse lendo o diário dele, por assim dizer. O quarto tipo de narrador é o narrador testemunha. Aqui ele também vai ser um personagem, mas ele não vai ser o personagem principal. Mas, mais uma vez, ele vai passar a história pra gente, exprimindo a opinião dele e o que ele pensa sobre tudo o que aconteceu. É como se esse narrador contasse uma história dentro da outra. E ele observa os fatos, mas sem se envolver muito com nada. Então ele meio que tem uma visão privilegiada, só que essa visão é limitada e por isso ele também é considerado um narrador parcial. Um exemplo muito interessante está no livro O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. Aqui nós conhecemos a história por meio de 2 narradores testemunha, então é como se tudo acabasse virando uma grande fofoca. E o que acontece é o seguinte: o narrador que vai contar pra gente tudo o que está acontecendo, ele vai ouvir a história de outra pessoa que está contando uma história que ela testemunhou. Calma que eu vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. Eu vou ler agora um trecho do romance para a gente conseguir entender melhor. Deve ter tido muitos altos e baixos na vida para ficar tão grosseiro. Sabe alguma coisa a respeito de sua vida? Ele é um maluco, sei tudo a seu respeito, exceto onde ele nasceu, quem são seus pais e como começou a ganhar dinheiro. E Harrington foi posto de lado como um idiota. O infortunado rapaz é a única pessoa dessa paróquia que não desconfia como foi logrado. Pois bem, Sra. Dean, seria um ato de caridade contar-me alguma coisa a respeito de meus vizinhos. Essa é uma conversa entre os 2 narradores que a gente vai ter nessa história, o Sr. Lockwood e a Sra. Dean. Nenhum deles é o personagem principal e nenhum deles se envolve diretamente com a história dos protagonistas. É a Sra. Dean que presenciou tudo o que aconteceu, que vai contar ao Sr. Lockwood, que vai contar pra gente. Esse é um jeito bem diferente e interessante de contar uma história, você não acha? E aqui você pode achar que narrador testemunha e narrador personagem é a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. O narrador personagem, ele se envolve mais com a história, ele é mais específico dentro daquela narrativa. Ele tem um arco, coisas acontecem com ele, ele muda ao longo da história. Já o narrador testemunha não, ele realmente está ali só para testemunhar e contar os fatos. O quinto tipo é o narrador observador, que é uma figuração na obra. Então ele só nos empresta o seu olhar para contar o que está acontecendo. Esse tipo de narrador também é chamado de narrador câmera, e o conhecimento dele é o mesmo que o nosso. Então, conforme ele vai mostrando pra gente as cenas, o que está acontecendo ali, ele vai como se descobrindo a história junto com a gente. Nosso ponto de vista aqui, então, é uma visão externa que é incapaz de interferir no curso da história. Esse tipo de narrador não costuma adentrar na mente dos personagens, mas ele pode alternar entre momentos de aproximação e distanciamento da história. Agora eu vou ler um exemplo muito peculiar do livro Após o Anoitecer, de Haruki Murakami. A lente da câmera se aproxima de Eri como se atendesse ao nosso desejo. Agora, seus lábios estão em primeiro plano. Controlamos a respiração e observamos atentamente a tela. Percebe como aqui esse narrador atua em conjunto como uma suposta câmera que realmente está ali vendo a moça? Essa é uma forma dele evidenciar ainda mais sua posição de narrador-observador. E em vários outros momentos da história ele reitera essa posição, falando que ele está ali apenas para observar, mas que ele não consegue alterar em nada o curso dos acontecimentos. É muito legal entender como diferentes autores conseguem trabalhar com os narradores e dar a eles uma cara, uma identidade única. E todos esses exemplos mostram que existem inúmeras possibilidades quando a gente está falando de narrar uma história. Mesmo com todas essas possibilidades, se você for um autor habilidoso, ainda consegue criar algo único e surpreendente. Mas e você? Prefere ler histórias com que tipo de narrador? E hoje, se você fosse escrever seu livro, que narrador você escolheria? Me conta aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.